ponto muito importante, pessoal, que a gente não pode esquecer nos tratamentos com alinhadores ortodônticos, quando a gente vai fazer o planejamento, é a previsibilidade. Existem movimentos que são menos previsíveis, como por exemplo a extrusão, a rotação e o torque anterior. Por mais que a gente apresente aquela tabela a vocês, em que a gente, por exemplo, dá um torque de 1 grau, um torque anterior de 1 grau por cada alinhador, nem sempre esse torque ele vai ser expresso. A gente não vai observar necessariamente que vai haver esse torque em todos os dentes. O mesmo vale para extrusão e rotação. Muitas vezes a gente acha que a gente pode corrigir aqueles 2 graus de rotação de um dente anterior a cada troca de alinhadores, mas isso nem sempre observa-se. Então não tem tanta previsibilidade para esses movimentos e o que a gente tem que fazer é planejar esses casos, principalmente em relação aos suportes, que são os atátimos, usar esses atátimos de forma inteligente para favorecer a nossa mecânica. E um ponto muito importante em relação à previsibilidade é nunca dizer ao paciente que aquele tratamento dele vai ser finalizado com a primeira quantidade de alinhadores planejada. A palavra refinamento existe muito fortemente na ortodontia com alinhadores invisíveis. Porque se a gente for pegar o know-how de quem trabalha com alinhadores, dos grandes fabricantes, das pesquisas, de todo esse mundo dos alinhadores, a gente vai ver que os nossos planejamentos, em média, eles atingem 90% de previsibilidade. Então a gente já sabe que, por exemplo, um caso você planejou lá para 6, 8 alinhadores, provavelmente ele vai chegar a 90% do que você planejou. E aí você já deixa aberto ao paciente a possibilidade de ter que fazer um reescaneamento e aí fazer mais 2, 3 alinhadores para finalizar o caso. Então é muito importante não cravar, não fazer esse planejamento de alinhadores de um processo matemático. A gente esquecer que existe toda uma biologia envolvida e a gente achar que é uma engenharia e que dentro dessa engenharia, dentro desse projeto arquitetônico, e a engenharia vai executar esse tratamento com esse determinado número de alinhadores. É bom sempre trabalhar com a palavra refinamento, né? Ou alinhadores, acessórios para obter uma melhor finalização. E aí, pessoal, esses alinhadores em office, quando é que a gente vai indicar? Que são alinhadores mais simples, para tratar casos mais simples, como eu falei para vocês. Movimentos simples, né? Aqueles movimentos tranquilos que eu apresentei para vocês conforme os critérios. Movimentos localizados, recidiva, remoção do aparelho fixo antes do caso finalizado, isso é muito interessante. Se aproxima o aniversário de 15 anos, a formatura, o casamento, um evento especial, né? O final do mestrado, do doutorado, você pode remover o aparelho fixo, está próximo ao final do caso, e aqueles movimentos finais de finalização, né? Aquele último acerto, você pode realizar com alinhadores em office. E também tratamentos de custo reduzido. Muitas vezes o paciente ele não tem como marcar por alinhadores produzidos pelas grandes empresas e você no seu consultório, com uma impressora que hoje em dia já tem um custo bem acessível, você solicita o escaneamento ou faz o escaneamento na sua própria clínica, você usa um software gratuito que paga pela exportação, você pode produzir os seus modelos impressos 3D, você pode fazer a termoplastificação dos seus alinhadores e conduzir os seus tratamentos de uma forma muito mais acessível financeiramente para os seus pacientes. Esses aqui são softwares gratuitos, eu tenho ambos instalados no meu computador, eu indico para todos os meus parceiros, para todos os meus alunos, colegas. Um deles é o Mesh Mixer. O Mesh Mixer é um software para edição de qualquer tipo de arquivo digital, não só arquivos odontológicos. Eu utilizo muito o Mesh Mixer para regularizar os modelos, quando os modelos não vêm com escaneamento
tão bem feito, com margens bem regulares ou muito altas. Eu costumo usar o Mesh Mixer para cortar esse modelo, deixar ele mais curto, né? E dessa forma vai gastar até menos resina durante a impressão. E um outro aplicativo, né, um outro software que eu gosto muito é o Blue Sky Plan. Eu tenho utilizado muito, principalmente aqui na clínica, nos cursos, para fazer o planejamento. Não necessariamente eu uso os alinhadores do Blue Sky Plan, mas eu gosto de usar o Blue Sky Plan para fazer um planejamento prévio e ter uma noção de quantos alinhadores aquele caso pegaria, né, seriam necessários para conduzir aquele caso, e saber, vou tratar esse caso em office, vou tratar com uma empresa terceirizada que vai demandar mais alinhadores. Então isso aqui, pessoal, Mesh Mixer e Blue Sky Plan, você, ortodontista, que está antenado com as novas tendências do mercado odontológico, tem que ter esses dois aplicativos instalados no seu computador. Lembrando, é importante a gente investir em um notebook de qualidade, um notebook que tenha a capacidade de executar esses aplicativos, esses softwares que são softwares pesados. Então compra aí no mínimo um Core i5 com 4 ou 8 GB de RAM que você vai conseguir trabalhar fazendo seus planejamentos sem que o seu computador trave durante a execução. E aí, para que vocês entendam, uma vez planejado aqui no Blue Sky, eu vou fazer o estagiamento. O estagiamento é a definição de quantos alinhadores serão necessários para o caso, conforme o movimento planejado. Digamos que eu tratei esse caso aqui e o sistema planejou 6 alinhadores. Eu vou exportar esses modelos no formato STL, ou seja, eu vou ter para cada alinhador um arquivo individual, né, um arquivo digital como esse aqui. Imagine só que ele vai me gerar 6 arquivos como esse. Esses arquivos eu vou jogar no software da impressora e aí existem uma série de impressoras de um valor mais alto, valor mais baixo. Eu tenho utilizado muitos tipos de impressora e posso dizer para vocês, tem impressoras com valor bem acessível, super interessantes, que vão nos ajudar muito. Jogo lá no sistema, a impressora vai me dizer quantas horas serão necessárias. Normalmente para imprimir 2 modelos, 50 minutos a 1 hora, 4 modelos, 2 horas aproximadamente, só para vocês terem uma noção. Uma vez impressos esses modelos, eu vou banhá-los com álcool isopropílico. Depois vou fazer a lavagem, né, com água corrente, deixar ele banhado na água um pouco para eliminar aquela resina que não polimerizou completamente durante a impressão. E depois de lavar e secar, aí eu vou finalizar, fazer a polimerização final com uma câmara de polimerização UV, que hoje eu tenho utilizado muito uma câmara bem acessível, aquela mesma que as manicures usam para secar o esmalte. Então tem me ajudado bastante nos meus tratamentos. E uma dica interessante, pessoal, quem tiver consultório com a incidência solar, a luz do sol também é muito legal para que a gente faça esse processo aqui de cura desses modelos 3D. Uma vez feitos os modelos 3D, a gente vai fazer a termoplastificação. É interessante utilizar um material de qualidade, um material que vai fornecer ao paciente mais conforto, mais maciez, memória, né, para que esses alinhadores eles não deformem facilmente. E aí existem marcas, inclusive já aqui no mercado nacional, em lojas aqui no Brasil, que nos vendem esse material plástico, né, as placas de acetato e outros materiais plásticos que vão nos conferir as propriedades necessárias para confeccionar os nossos próprios alinhadores. E uma vez confeccionados os nossos alinhadores, aí sim você vai receber o seu paciente para colar attachments, fazer os desgastes, fotografar, dar as devidas orientações e principalmente motivar o seu paciente para que ele use os alinhadores ortodônticos. Eu posso falar para vocês que eu não tenho plena colaboração dos meus pacientes, um ou outro reclama um pouco, mas é imensa a quantidade
o percentual de pacientes que aderem aos tratamentos com alinhadores ortodônticos. E a principal orientação que vocês vão dar para os seus pacientes: usar esses alinhadores 22 horas por dia, ou seja, removê-los só para alimentação e higienização. Quanto mais o seu paciente usar os alinhadores, mais alta vai ser a previsibilidade, maior vai ser a adaptação e mais rápido a gente vai conseguir obter os resultados. E cada alinhador em office desse a gente vai utilizar em média por 14 dias. Ou seja, um caso que a gente planejou aí 6, 7 alinhadores é um caso que vai durar 3 meses e meio. Então, os alinhadores que a gente faz nesse sistema em office são excelentes para tratar esses casos leves, que são casos que vão ser tratados rapidamente, 3 a 6 meses de tratamento. Tá joia? Então espero ter contribuído com vocês, com a formação de vocês em relação aos alinhadores, e na próxima sequência de vídeos eu vou mostrar para vocês o passo a passo para um planejamento digital com o programa Blue Sky Plan. Super fácil de utilizar, programa gratuito e que oferece 2 casos clínicos de cortesia para os profissionais que instalarem eles no programa e começarem a executar. Então eu acho uma excelente ferramenta para que vocês entrem nesse mundo dos alinhadores e comecem sim a produzir os próprios alinhadores de vocês. Então acompanhe a próxima sequência. Vou passar o passo a passo, um tutorial completo do Blue Sky Plan para que a gente possa fazer os planejamentos ortodônticos desses nossos alinhadores. Muito obrigado.